Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje o nosso tema aqui é o tema número 5, sobre fertirrigação na cultura da pitaia. O nosso palestrante é Eduardo César Medeiros Saldanha, é colaborador da Iara Brasil Fertilizantes, e possui especialização em nutrição de plantas e vai palestrar para a gente. Antes disso, eu gostaria de ressaltar aí a Abrapitaia, Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia, né? E a importância dessa fundação, né? dessa associação que está aberta aos novos associados com o objetivo de unir forças, né? E promover a cultura da pitaia no Brasil. É uma associação que tem parcerias aí internacionais, né? E, para quem quiser, está disponível também o aplicativo Universo Pitaia. Fiquem todos à vontade. Vamos assistir a palestra agora com o nosso especialista, doutor Eduardo Saldanha. Eduardo, com você. Ótimo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Ellison, pela apresentação, né? Eu só queria confirmar se está tudo ok com o aparecimento da tela e do áudio. Tá sim, professor. Ok. Então, pessoal, boa tarde, né? Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu queria começar agradecendo, tá, ao Ellison, né, que está fazendo a moderação dessa nossa apresentação. O Ellison é produtor de pitaia, agrônomo, grande conhecedor de questões ligadas à nutrição e fertilização, né, de plantas e especialmente da cultura da pitaia. Gostaria de agradecer a Abra Pitaia, né, pelo convite, né? A gente teve a oportunidade de falar na segunda edição do evento, no ano passado, tá? Também em formato online. Agradecer o convite, né, também ao doutor Erildo, né, do governo do estado do Ceará, que é um dos apoiadores aqui do evento, né, e também ao grupo de pesquisa e palestrantes do evento por toda a interação que a gente tem e por toda a oportunidade de estar sempre trocando experiências e agradecimentos e informações. Essa foto aí, né, que abre o nosso tema de palestra, né, uma foto obtida a partir do pesquisador Alisson Lima, né, do Instituto Nacional do Semiárido. Então, gostaria também de agradecer a gentileza, né, de nos ceder a possibilidade de usar essa foto para ilustrar a abertura, né, do nosso tema, que trataremos, né, sobre fertirrigação da cultura da pitaia. Falar de fertirrigação é abordar dois tópicos muito importantes, né, para as culturas, né, agrícolas em geral, em especial aqui nesse momento a cultura da pitaia. Fertirrigação é uma prática que possibilita, né, você ter altos níveis de eficiência tanto no uso da água como, né, no uso de fertilizantes e nutrientes. Tá? Então a gente caminha, né, para modelos cada vez mais sustentáveis para uma sociedade, né, que cobra cada vez mais práticas de agricultura sustentável, sob o ponto de vista de uso racional, né, de insumos e de recursos do planeta. Então, a prática, né, da fertirrigação, antes de mais nada, ela tem muito esse conceito, né, da forte economia de insumos e da racionalização dos mesmos, tá? Então, esse é um ponto bem importante. A nossa temática, né, os temas que a gente vai abordar na apresentação, iremos falar um pouco sobre eficiência de utilização da água, conceito da fertirrigação, propriedades do solo importantes em fertirrigação, uniformidade de distribuição de água e também de nutrientes. E, por fim, né, mostraremos uma simulação de um programa, né, de fertirrigação, tá? Como manejar esse programa, finalizando efetivamente ali com a parte do monitoramento. Tá? Então, no intervalo de tempo, né, que nos cabe, a gente abordará essa temática. Tá? Algo muito importante, né, de se conceituar a planta de pitaia, botanicamente falando, ou melhor, fisiologicamente falando, tá?
a planta de pitaia, né, ela pertence à família das cactáceas, dos cactos, tá? E em termos de mecanismo de funcionamento, né, fisiológico, essa planta, né, ou esse grupo de plantas, eles desenvolveram, de acordo com a evolução enquanto espécie, alguns mecanismos de adaptação a ambientes, especialmente ambientes restritivos quanto, né, à disponibilidade hídrica, tá? Então, de maneira, né, direta, tá? Uma informação importante, né, de se passar é que essas plantas, ao contrário da grande maioria de outras espécies, né, de outras plantas frutíferas, vamos dar um exemplo, né, uma mangueira, uma planta de goiaba, né, uma planta de uma videira, tá? A planta de pitaia, né, ela abre os seus poros, chamados de estômatos, no período noturno, para que haja captura, né, de gás carbônico, tá? E, consequentemente, o uso desse gás carbônico para a produção de compostos de carbono, açúcares, etc. Uma coisa importante, né, entender que esse mecanismo, tá, ele faz com que a planta, né, tenha uma alta economia na utilização da água, porque ela reduz, tá, o seu metabolismo, né, no que diz respeito a perdas de água por evapotranspiração, tá? Então, essa é uma primeira informação importante, né? As plantas do tipo CAN, tá? Que são as plantas classificadas com esse tipo de metabolismo, elas fixam pouco dióxido de carbono, levando a baixas taxas de crescimento. Então, em comparação com as plantas frutíferas de outras espécies, a planta de pitaia ela tem um crescimento, uma taxa de acúmulo de matéria seca menor, tá, em função desse tipo de mecanismo, ok? Sob a ótica, né? Sob a ótica da anatomia vegetal, tá? Existem alguns mecanismos também muito interessantes, né, do grupo das plantas das cactáceas, tá? Então, esse tipo de planta, né, aqui é uma foto minha, né, que eu fiz com uma planta de mandacaru, muito mais para exemplificar esse conceito, tá? Então, essas plantas elas possuem uma camada externa que é fotossinteticamente ativa, ou seja, de maneira prática, é a parte do tecido vegetal que realiza a fotossíntese, o que captura efetivamente CO2 e transforma em compostos, tá? E mais internamente, né, essa planta ela tem células especializadas em armazenamento de água, tá? Então, a ideia, né, digamos assim, se a gente puder usar a palavra ideia, é fazer com que, né, as células internas elas mantenham o suprimento hídrico das verdadeiro reservatório interno aqui funcionando, tá? Vou até dar um zoom aqui para aproximar, para ilustrar um pouco o que eu estou falando, né? Então, como a gente vê aqui, ó, essas células da parte mais interna, tá, do tecido, né, são células diferenciadas, maiores, especializadas no acúmulo de água, que visam, né, suprir as células de funcionamento externo, tá, nos períodos de déficit hídrico. Então, mais um tipo de estrutura muito mais morfoanatômica, né, em termos de evolução, né, e funcionamento dessas plantas, tá? Aqui alguns dados, né, de pesquisa, tá, do Salisbury e Ross, né, do Nobel, que mostram o seguinte, tá? Então a gente tem aqui, né, alguns indicadores fisiológicos, né, de alguns tipos de plantas, tá? Então ele compara plantas de metabolismo C3, C4 e plantas CAN, ou seja, uma soja, um milho e uma pitaia, por exemplo, né? O dado aqui ele mede, né, indicadores como fotossíntese, produtividade, ou seja, qual a produtividade líquida, né, da planta ali, tá, em termos de aparato, né, fotossintético, tá, e relação de transpiração. Mas se a gente se deter a olhar numericamente, né, este indicador, que é a produtividade, né,
que ele é medido em gramas por metro quadrado por dia, ou seja, quanto a planta, ou essas diferentes plantas, produzem de esqueletos de carbono, compostos de carbono, que seja, né, transformados em matéria seca, em gramas por metro quadrado por dia. Observe que uma planta de soja de 50 a 200, planta de milho de 400 a 500 e uma planta cã de pitaia de 1,5 a 1,8, ou seja, efetivamente, as plantas cã são plantas de crescimento muito mais lento, né, que outras espécies vegetais, tá? Sob o ponto de vista de manejo, né, sob o ponto de vista de manejo de nutrição, manejo de irrigação, um ponto importante é esse, né? É a gente, né, entender que a planta ela tem um comportamento diferente de outras espécies. Algo muito comum a nível de produtor, né, que a gente vê, tá, é a gente ter adaptações de manejos, e aí falando de nutrição, falando de irrigação, tá? Adaptações de manejos, né, vindos de outras plantas, de outras culturas, de outras frutíferas, tá, para a cultura da pitaia. Então, isso passa a ser uma situação que não está adequadamente, né, relacionada com o comportamento fisiológico da planta. Tá? Então, a pitaia ela tem hábitos de acúmulo de matéria seca, de crescimento, muito diferentes, né, qualitativa e quantitativamente, né, em comparação a outras espécies. Tá? Então, ainda que a planta seja uma planta de alta eficiência na utilização de água, tá? A gente tem um trabalho, né, do grupo de pesquisa do professor Mizrahi, da Universidade Ben Gurion, né, de Israel, que mostra o seguinte, né? Ele avaliou aqui, tá, a absorção de CO2, certo? Uma unidade aqui, né? Ao longo de 8 dias subsequentes após a suspensão da irrigação. Claro que aqui para condições, né, de praticamente extrema acidez, extrema aridez, do deserto do Negev de Israel. Então, o que se percebeu, tá, é que, né, após 8 dias, tá, de suspensão, né, da irrigação, a planta praticamente cessou a absorção de CO2. Claramente, esse dado mostra o seguinte, é uma cultura que utiliza pouca água, tá? Demanda hídrica ela é baixa se comparada a outras espécies, mas ela precisa de suprimento hídrico, tá? Quer seja, né, via precipitação natural ou fornecimento suplementar via irrigação. Entrando um pouco na questão da nutrição, os estudos em nutrição de plantas, tá? Eles procuram entender como os vegetais eles absorvem os nutrientes. Então, existem mecanismos, né, que as culturas utilizam para ter acesso aos nutrientes. Esses são os 3 principais mecanismos, tá? A interceptação radicular, o fluxo de massa e a difusão. Ponto importante, tá? O que a gente percebe, a grande maioria dos nutrientes, tá? Em especial aqui, né, nitrogênio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, manganês, molibdênio, utilizam o processo ou o mecanismo do fluxo de massa para ter acesso aos nutrientes. E o que é este fluxo de massa? É exatamente, tá, o nutriente entrar na planta por meio da água que ela absorve. Traduzindo aqui de uma maneira direta, né? A planta, para ter acesso ao nutriente, ela precisa da absorção de água, precisa ter água. Tá? Então, vejamos a forte interação que existe entre as questões de natureza hídrica, demanda hídrica da planta, e a capacidade de absorver determinados nutrientes. Tá? Então, isso é bem importante de ser considerado também. E, assim, outra ligação que eu quase ia esquecendo de comentar aqui. Como, né, essa planta ela tem taxas baixas de demanda hídrica, tá? Ou seja, né, a pitaia ela absorve água de maneira lenta, tá? E a grande maioria dos nutrientes, né, eles dependem da água, a demanda nutricional ela também passa a ser lenta. Por que eu estou falando isso?
exatamente, né, para relacionar com um dos grandes benefícios do uso da fertirrigação, que é o fornecimento paulatino, gradual, de nutrientes por meio da irrigação, de acordo com as diferentes fases, né, fenológicas da cultura. Okay? Vamos avançar. Bom, num plano de fertilização, tá? O plano de fertilização de uma cultura, né, como a pitaia, ele começaria, né, com uma análise de solo, tá? O ano passado, né, a gente apresentou um dado de uma pesquisa de opinião com base em pouco mais de 180 respostas no questionário, que mostravam que mais de 70% dos produtores de pitaia do Brasil não realizavam, né, análise de solo. Então, isso é um dado muito preocupante, né? Porque a nutrição de maneira técnica, a fertilização de maneira técnica, correta, adequada, com respeito ao meio ambiente, e entendendo, né, a necessidade de conhecer questões de solo, ela passa necessariamente, e em primeira instância aqui, né, pela análise, né, química e física do solo, tá? Então, veja que, né, o plano de fertilização inicia com análise de solo, tá? Análise de água e tecido passa a também fazer parte, né, desse diagnóstico inicial. Estas primeiras etapas, elas são seguidas, obviamente, das interpretações, tá? Ou seja, a pitaia, né, precisa conhecer também a demanda de nutrientes, a demanda hídrica, tá? A tolerância, né, a sais, as demandas de diferentes variedades, para que se possa, né, conhecer, calcular, avaliar quais os tipos de corretivos que serão utilizados, calcário, gesso, composto orgânico, né, todas essas informações, dados necessários, né, para calcular e para se avaliar, eles necessitam de informações de diagnósticos, das análises de solo, água de irrigação e, se necessário, análise de tecido. Tá? Eu falo se necessário porque depende aí, especialmente do desenvolvimento, né, da cultura, da fase, da idade, enfim. Perdão. Para que, então, se possa chegar, tá, na definição da fertilização adequada, e, nesse momento, tá, a definição se será uma fertilização via solo ou via fertirrigação. Então, o que é a fertirrigação, né? É uma palavra, um conceito que une a técnica da irrigação, ou seja, aplicação de água, mais a técnica da fertilização, aplicação de fertilizantes, nutrientes. Ou seja, a fertirrigação seria a aplicação de água com fertilizantes dissolvidos, né, na água, tá? Então, pontos importantes para se planejar uma fertirrigação, tá, para uma cultura. Primeiro ponto, conhecer ou definir ou planejar o programa de nutrição que será utilizado, tá? Então, é preciso conhecer, né, a demanda de nutrientes no que diz respeito à extração e absorção. Para a pitaia, esse dado aqui ele está em fase, né, de plena construção no que diz respeito a trabalhos de pesquisa, né? Então, a gente tem publicações, no Brasil já existe bastante trabalho, o professor Márcio Kleber será um dos palestrantes, né, do evento, né? Tem bastante trabalho já, orientação nesse sentido, né? E outros pesquisadores também, para que se possa definir, tá, os indicadores quantitativos em termos de demanda, que, por sua vez, é aliado à expectativa de produtividade. Ainda no quesito programa de nutrição, importante o fracionamento e balanço de nutrientes, né? A gente vai apresentar mais na parte final, né, o que seria uma distribuição adequada, né, ou uma sugestão para a distribuição por fase na cultura da pitaia. E, por fim, definir, conhecer, avaliar quais os fertilizantes indicados para a cultura, tá? No que diz respeito à fertilização via fertirrigação.
E outro ponto importante, né, quando a gente combina e parte para montar um sistema em fertirrigação, é definir as questões ligadas à irrigação em si. Tá? Então, tempo de irrigação, quanto tempo eu vou deixar? Isso está ligado com a vazão do sistema, está ligado com a evapotranspiração, com a demanda hídrica da planta, né? Estimar a demanda de água, tá? Então, pontos importantes, conhecer a evapotranspiração de referência do lugar, que muda, tá? Então, você tem, usando o exemplo de Brasil, você tem diferentes regiões no nosso país, tá? Região Norte, região Nordeste, região Sul, Centro-Oeste, Sudeste, cada região, assim como para outros países, né? Cada região tem seus indicadores de evapotranspiração de referência, né? Para apitar, a gente tem algumas dificuldades, eu até cheguei a fazer uma busca de publicações e até consultei o site da FAO, né? A FAO tem um site muito bom que indica valores de referência para diferentes culturas. A cultura da pitaia não encontrei, muito provavelmente outros países onde a prática da irrigação é um pouco mais avançada, é bem provável que existam, tá, essas informações. Assim como o coeficiente de cultivo, que depende da fase fenológica, tá, para que se possa definir o manejo também da irrigação, né, volume de água e a frequência de irrigação. Então, somando, tá, essas duas demandas de informações e conhecimento, tá, tanto sob a ótica, né, do programa de irrigação, como fazer a irrigação na planta, como o programa de nutrição, como fazer a nutrição da planta, você tem a definição do seu programa ou plano de fertirrigação, tá? Uma coisa importante, né, é sobre a eficiência de uso de nutrientes. Então, observe um dado aqui do Calvache, né, em 2016, tá, que ele mostra o seguinte, ele compara, né, diferentes nutrientes e a sua eficiência, ou seja, do quanto eu aplico, quanto a planta absorve. Um dado prático, né? Se você aplica 100 quilos de um dado nutriente, quantos quilos efetivamente a planta passa a absorver? Tá? Esse dado ele traz isso, né? Comparando uma aplicação de fertilizante em sistema tradicional, ou seja, aplicação ao solo, né? Ao próximo à planta, ou uma distribuição via fertirrigação. Tá? Então, veja que para todos os nutrientes, tá? Você tem maior eficiência de aproveitamento do nutriente quando aplicado via fertirrigação. Isso, né, é fato, tá? A gente observa isso na prática, no campo, na ciência, na pesquisa e nos depoimentos, né, de produtores. Tá? Então, a planta, efetivamente, ela usa melhor o nutriente se ele é fornecido, né, via fertirrigação. Tá? Um ponto importante, né, também é entender que, em termos nutricionais, a absorção de nutrientes ela se dá a partir de cátions e de ânions, ou seja, íons eletricamente carregados. A planta, né, ou as culturas, a planta de pitaia, ela não irá absorver um fertilizante. Você aplica um fertilizante, tá, um superfosfato simples, um fosfato de amônio, uma ureia, um nitrato de cálcio, por exemplo, tá? Esses elementos eles precisam ser dissociados, ou seja, solubilizados no solo, ou na solução do solo, para que, então, ele esteja numa forma química capaz de a planta absorver. Tá? Então, cada nutriente apresenta uma forma típica, única, né, de ser absorvido. Tá? Então, quando se trabalha, né, com um sistema de fertirrigação, tá? O princípio básico é aplicar fertilizantes de alta solubilidade se tem a garantia de que o que chega na raiz da planta é um nutriente numa forma química totalmente passível de ser absorvido. Ok? Bom, em fertirrigação, o foco é na nutrição da planta, né? Então, como eu comentei anteriormente, os nutrientes eles são aplicados totalmente solúveis e, consequentemente, disponíveis para absorção. Tá? Por si só, isso já passa a ser uma grande vantagem, pensando na planta, sob a ótica, né, da planta, porque
O modelo de recomendação, ele privilegia o fornecimento localizado. Observe aqui que as imagens, elas mostram, né, os nutrientes dissolvidos ou próximos da zona radicular, tá? Em formas químicas plenamente capazes de serem absorvidos. Tá? Ao contrário, às vezes, de adubações convencionais, de fertilizações convencionais, onde ainda haverá necessidade, né, dos fertilizantes, na maioria das vezes, fertilizantes granulados, passarem pelo processo de solubilização e, consequentemente, ali, estarem em formas disponíveis para a cultura. A vantagem de se aplicar, tá, nutrientes dessa maneira é que você tem um sistema, uma forma, né, que privilegia. Opa! Com licença de interromper só um instantinho, nós tivemos uma interrupção aqui na transmissão. O senhor pode dar só uma pausa? Posso sim. Por favor. Volta o slide. Por favor, volte o slide anterior. Estou à disposição. Toma uma água aqui. Já estamos providenciando a retomada aqui, viu? Ok. Estávamos quando você parou, com 22 minutos, tá? Tá bom, Alisson, beleza. Eu posso ir até 35, 40? 30 a 35, né? Mais 15 de perguntas. Acho que dá para prolongar até os 40 e... Tá bom. Pergunta agora, por enquanto, só uma. Beleza. Tô vendo um monte de comentário aqui no chat. Parei aqui o cronômetro, quando voltar... Bom, professor, já retomamos. Estamos ao vivo novamente. Tá ao vivo? Tá tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. Beleza. Pessoal, desculpa aí o problema técnico, mas no ao vivo e no formato online, né? Acaba que essas coisas eventualmente acontecem. Mas vamos dar sequência, tá? Então, uma das grandes vantagens, né, como eu estava falando, é que quando se trabalha com fertirrigação, os nutrientes eles podem ser continuamente supridos, ao contrário de uma adubação convencional. Quando se faz ali 2, 3, 4, 5 aplicações no ano, tá? Na fertirrigação, não. Na fertirrigação, você tem a possibilidade de ter aplicações em menores quantidades, porém numa alta frequência. Tá? Essa é uma das grandes vantagens. E em termos de comportamento da planta, a aplicação na zona radicular, ou no bulbo úmido ou bulbo molhado, como se fala, né, na terminologia de fertirrigação, é uma vantagem muito grande, porque a aplicação do nutriente ela é feita exatamente no ponto de absorção. Tá? E a gente percebe aqui que diferentes nutrientes, como fósforo, cálcio, magnésio, amônio, potássio, nitrato, sulfato, cloreto, eles possuem necessidades diferentes em termos de distância, ou seja, um elemento como o fósforo, ele precisa ter proximidade com a raiz da planta para que ele possa ser absorvido, tá? Então, esse é um ponto. Tá tudo ok com a transmissão? Tem um organizador do evento aqui me ligando, fiquei preocupado, só me confirme. Tá ok, sim, viu, professor? Já tá, inclusive na plataforma, está sendo vinculado.
Bom, então os nutrientes dissolvidos na solução do solo e próximas raízes, eles possibilitam uma rápida absorção em taxas que a planta aproveita, tá? Então, como eu havia comentado, né, em termos de bulbo molhado, a técnica ela possibilita aplicar próxima à zona radicular, tá? Então, outro ponto importante, né, ter conhecimento sobre questões pedológicas, questões de solo, né? Então, os solos, eles apresentam muita variação, muita variabilidade, né? Especialmente sob o ponto de vista de variabilidade vertical, né? Vertical aqui, no sentido do perfil do solo. Então, fundamental que em projetos, né, que vão ser feitos aí com pitaia fertirrigada, se tenha um conhecimento mínimo básico, né, de classificação de solo, de potencialidades do solo, porque existem uma série de fatores, né, como profundidade, textura, estrutura, que precisam ser conhecidos para que você tenha um melhor manejo aí do seu sistema de fertirrigação. Na sequência aqui, algumas propriedades do solo que são muito importantes, né? Então, em termos de propriedades físicas, biológicas e químicas, né, poderíamos dizer que textura, né, que seria a distribuição, qual é a proporção de areia, silt e argila do solo que vai ser trabalhado. Isso tem influência direta em disponibilidade de água, de nutrientes, né? Assim como o grau de estrutura desse solo, tá? A parte física do solo, ela é determinante para questões ligadas ao manejo da irrigação, à frequência da irrigação, ao tipo de emissor que vai ser utilizado, a distribuição do emissor na linha, né, de irrigação, tá? A vazão desse emissor. Então, tudo passa e muito, né, pelo bom diagnóstico prévio e conhecimento do sistema, além de outras propriedades, como matéria orgânica, condutividade elétrica, pH e a condutividade elétrica da solução do solo. Tá? Então, lembrar que o sistema, né, solo-planta-atmosfera é um sistema contínuo dinâmico. Então, a água, né, ela tem essa tendência de ter esse movimento, tá, do solo passando pela planta por meio da evapotranspiração, tá? Ou da transpiração vegetal combinada com a evaporação. A água ela segue o seu caminho natural para a atmosfera, tá? E dentro da ótica agronômica nos cabe, né, ter conhecimento de solo, da planta, de questões climáticas, para que você consiga de fato ter o melhor manejo do seu sistema e que isso signifique melhor resposta da planta em termos de produtividade e em termos de qualidade. Tá? Uma dica importante no que diz respeito à fertirrigação é a questão da uniformidade. Então, duas imagens mostrando, por exemplo, tá? Aqui a gente vê plantas irrigadas e fertirrigadas sem uniformidade, ou seja, você tem distribuição irregular da água e de nutrientes, tá? Então, você tem plantas aqui que recebem maior quantidade de água, de nutrientes, e plantas com menor quantidade de água e de nutrientes. Então, é fundamental ter esse conhecimento. Observe, né, que aqui a gente tem uma imagem que mostra o que seria uma distribuição uniforme, tá? Lembrar que na fertirrigação, a água ela é o veículo dos nutrientes que estão sendo aplicados. Então, se você tem um sistema com baixa uniformidade de aplicação, também de água, também você terá baixa uniformidade de distribuição de nutrientes. Tá? Em termos práticos, imagine aqui uma linha, né, de plantio de pitaia, tá? Que é um sistema em espaldeiro, tá? Um sistema em linha praticamente dupla, né? Muito comum em alguns países aí da Ásia, da Europa, pouco comum no Brasil, tá? Então, normalmente, esses sistemas, eles são sistemas de alta intensidade, altas populações, irrigados e fertirrigados, tá? Então, imagine que o sistema ele não tenha a uniformidade adequada, você terá na sua área uma planta que receberá menor quantidade de água e nutrientes e uma lá no final que vai receber maior quantidade de nutrientes. Isso reflete-se no desenvolvimento da planta e da produtividade.
Então, existem metodologias, tá, ligadas aí à questão de manejo de água, né, na engenharia de irrigação, tá, como, por exemplo, né, o coeficiente de uniformidade de Christiansen. A gente tem metodologias apropriadas, né, para calcular isso aqui em campo, tá, um cálculo prático aqui, com o uso de coletores, né, no ponto de emissão de água, tá, que vão dizer ou indicar a qualidade do sistema. Tá? Então, você tem aqui indicações, sistemas com excelente uniformidade, o coeficiente de Christiansen seria acima de 90%. Tá? Sistemas com baixa uniformidade, o coeficiente abaixo de 70%. Obviamente, isso é possível, né, de ter a informação se você realmente fizer um trabalho, né, um trabalho de acompanhamento técnico, tá, com essa avaliando, né, a qualidade da distribuição da água. Então, de fato, é necessário confirmar. Tá? Então, aqui eu até coloquei uma pergunta, né? Temos uniformidade na distribuição de água e de nutrientes? Se não, se existe essa dúvida, né, quem está nos assistindo, é importante confirmar, tá? Para quem trabalha, obviamente, aí com irrigação, de fertirrigação, ou quem pretende, né, trabalhar num futuro breve. Novamente, tá? Então, aqui é muito mais ilustrativo, né? A qualidade, né, da irrigação e também da fertirrigação, ela é totalmente dependente da distribuição de água, que, por sua vez, necessita, né, necessitamos conhecer por meio das avaliações em campo, a exemplo da metodologia do uso do coeficiente do Christiansen, tá? Outro ponto importante quando a gente compara a distribuição de fertilizantes via sais, via adubação convencional e fertirrigação, é que numa fertilização convencional, tá, como se aplicam doses elevadas, né, de nutrientes ali, ou de fertilizantes, de uma única vez, tá, ou 3 ou 4 vezes ao ano, por exemplo, se causa um choque muito grande na salinidade do solo. Tá? Lembrar que os fertilizantes são sais, né? Então, esses fertilizantes causam o chamado choque salino, né? Isso pode ser algo muito ruim para o desenvolvimento das culturas, tá? Na fertirrigação, você tem a possibilidade de manejar a concentração de sais conforme a necessidade da cultura. Ano passado, a gente apresentou para vocês esse esquema, tá, que a gente desenvolveu com base em adaptações da literatura, aplicado aqui à realidade de região Nordeste, no que diz respeito aos períodos. Tá? Obviamente, cada região, né, teria a sua adaptação no tempo. Tá? Então, a gente tem aqui as fases fenológicas acompanhadas, né, dos períodos de manejo da cultura e apresentamos uma sugestão de distribuição de nutrientes ao longo dessas fases, conforme o desenvolvimento da planta. Entrando na nossa parte final, né, da apresentação, tá? Eu estou mostrando esse slide, né? Eu resgatei esse slide para ilustrar uma simulação de cálculo de um programa de recomendação. Então, com base nesse esquema, tá, de distribuição, a gente poderia, né, por exemplo, tá, dividir aqui em 4 fases fenológicas: emissão de raízes, alongamento de cladódio, florescimento e desenvolvimento de frutos. Lembrando que as fases finais, né, de florescimento e desenvolvimento de frutos, elas ocorrem praticamente de maneira simultânea ou concomitante. Tá? Então, a partir do momento que ela inicia, né, a emissão dos seus fluxos florais, você passa a ter plantas com diferentes estágios, né? Você passa a ter na mesma planta diferentes estágios. Você vai ter ali plantas com flores com botões florais, plantas com flores em desenvolvimento, plantas com flores abrindo e frutos também em diferentes estágios de desenvolvimento, tá? Então, é importante considerar isso também. Fato é que a gente pode distribuir os nutrientes, tá, por fase fenológica. Então, por exemplo, né, como eu vou distribuir nitrogênio, tá, na cultura da pitaia? 40% da aplicação deve ser feita na emissão de raízes finas, 30% no alongamento de cladódio, 15% no florescimento e 15% no desenvolvimento de fruto.
considerando o comentário que eu fiz anteriormente, né, sobre as questões ligadas a essa concomitância de fase, florescimento e fruto, né, nos mesmos períodos, tá? Considerando esse racional apresentado, tá? E trazendo também dados quantitativos de aportes, né, minerais, né, para a produtividade de 30 toneladas por hectare, tá? Quem tiver acesso à palestra do ano passado, né, essas informações a gente detalhou bastante, tá, na palestra que fizemos no ano passado. E usando aqui, né, doses de nitrogênio, fósforo e potássio, tá? 148 de nitrogênio, 82 de fósforo, P2O5, 321 de potássio, tá? Como a gente dividiria essas quantidades ao longo das fases fenológicas e considerando as quantidades? Então, com base naqueles percentuais, foi possível distribuir em termos quantitativos a dose por fase ou período fenológico. Um ponto importante aqui, tá, é exatamente essa relação de potássio e nitrogênio, né? Então, veja que a planta, ela, depender do seu momento de desenvolvimento, ela passa a ter relações potássio e nitrogênio diferentes, né? Então, veja que numa fase de florescimento e frutificação, a gente altera a relação potássio e nitrogênio, privilegiando o quantitativo maior de potássio pela função muito importante do potássio no período de formação de fruto, tá? O Ellison me confirma, por favor, só o tempo aí. Eduardo, estamos com 39 minutos. Vou correr. Bom, então, com base nesse racional, tá, é possível estabelecer a curva diária de nutrientes por fase fenológica. Então, veja que a simulação que a gente fez aqui, considerando as diferentes fases, emissão de raiz, alongamento de cladódio, e aqui juntando florescimento e frutificação, considerando os períodos em dias, é possível indicar, tá, em quilo por hectare por dia, a quantidade de cada nutriente. Então, veja que, por exemplo, né, potássio aqui na fase de frutificação, florescimento, tá, durante esse período, a indicação, de acordo com a simulação, de 1,56 quilos por hectare por dia. Tá? Então, isso é muito importante para você regular o seu manejo de fertirrigação. Conhecendo essas informações, aqui você pode transformar isso num programa utilizando produtos fertilizantes como fonte de nutrientes, como nitrato de cálcio, o MAP, né, purificado, nitrato de potássio, sulfato de potássio, e suas quantidades a serem distribuídas por fase, né, fenológica. Ainda, se pensarmos num calendário anual, tá, é possível você ter as indicações do quanto aplicar de cada produto fertilizante via fertirrigação dentro de cada mês, respeitando aqueles indicadores, né, de distribuição por fase fenológica, tá? Então, isso é muito importante, né? E assim, dentro de um mês, eu posso ter um sistema que indique 4 fertirrigações no mês, 8 fertirrigações no mês, 12 fertirrigações no mês, aí depende muito de cada caso, tá? O ponto é que o nível de detalhamento, o nível de assertividade, quando se trabalha com fertirrigação, ele aumenta muito, né, em comparação às adubações convencionais. Essa parte eu vou pular rapidamente, um artigo aqui, que eu tenho um artigo muito interessante, recém-publicado, que o colega Eduardo Emrich, professor, né, da UFMT, vai ser um dos palestrantes, né, me enviou, e eu achei muito interessante, porque ele destaca, tá, a taxa relativa de absorção de nutrientes, mostrando que de fato, né, a planta ela absorve elementos minerais de maneira diferente em função de cada fase. A demanda, né, numa fase inicial, ela é bem diferente da demanda numa fase final para todos os elementos. Então, por fim, tá, 3 slides, né, bem rápido aqui, Edson. As práticas de fertirrigação, elas merecem, né, um acompanhamento muito próximo pela possibilidade de você mudar o seu programa, tá, a depender da avaliação. Então, por exemplo, né, a gente usa técnicas de monitoramento da solução do solo, como, por exemplo, extratores de solução do solo devem ser instalados na área em diferentes profundidades, tá?
se pode fazer monitoramento direto no perfil do solo, no Risotron, ou ainda usar o extrato do solo, pasta saturada, o próprio extrato 1:2, para que você tenha um acompanhamento semanal ou praticamente diário, né? Isso permite o ajuste frequente no seu programa de fertirrigação. Além de, por exemplo, os equipamentos, hoje existem equipamentos portáteis, né, que medem pH e condutividade elétrica, eletrodos para determinação de nutrientes, né, diretamente ali naquele momento, tá? Alguns kits, né, que possibilitam exatamente esse monitoramento in loco, tá? On farm, né, na propriedade ali, para tomada de decisão. Tá? Além de observações, né, muito comum em outras culturas, o uso de risotrons, que são técnicas de abertura de estruturas de perfis no solo, tem toda uma metodologia para fazer, mas que possibilitam acompanhar crescimento de raiz e monitorar a solução do solo. Tá? Desculpa a correria no final, né, acho que o probleminha técnico aí acabou nos apressando um pouquinho mais, mas aqui estão os meus contatos, tá? Meu e-mail, telefone, e aqui a gente tem uma página nossa no Instagram, tá? Onde a gente sempre coloca bastante informação, conteúdo, né, dados sobre a cultura da pitaia e o nosso trabalho com a cultura. Muito obrigado a todos, né? E fico à disposição aí junto com o Helios para responder aí as interações do público. Eduardo, parabéns pela palestra, foi ótimo. Tem algumas perguntas aqui. A primeira, do Aldemário Inácio. A pitaia, por ser um plantio aqui no Brasil ainda em fase inicial, a fertirrigação torna-se uma ação de alto custo. E a escolha errada dos nutrientes pode ocorrer incompatibilidade entre eles? Ederaldo, né? Ademário, né? Ademário, de fato, né, o investimento inicial, tá, de uma estrutura para fertirrigação, ele tem um custo, tá? Ele tem um custo, mas sem dúvida alguma, e considerando, né, o fato da cultura da pitaia ser uma cultura de alto valor agregado, tá? Muito rapidamente os seus custos de implantação eles serão pagos pelo benefício que você vai ter, tanto direto no que diz respeito à eficiência, né, do uso de fertilizante, melhor aproveitamento da planta, como pela própria resposta da planta, tá? Então, não sei se o Helios quer completar alguma coisa aí. Muito bom, Eduardo. Está respondida. Então, muito cuidado com a incompatibilidade de produtos à base de cálcio e fósforo, por exemplo, com pH de falta, mas muito bem respondido, Eduardo. A pergunta número 2 é o pessoal pedindo para você enviar a apresentação em PowerPoint em inglês. Eu acredito que a fundação, a organização do evento deve disponibilizar. Né? Vamos para a terceira pergunta. Um momento delicado aí, a solução do gotejo autocompensante, bico, que equivale à vazão entre todas as saídas da mangueira, teoricamente é uma solução para garantir uniformidade na fertilização? Um bom ponto, né? E sem dúvida alguma, muito bem lembrado, o uso de emissores ali de alta qualidade, né? Como emissores autocompensantes, ajudará sim, né? Mas vários outros fatores, como, por exemplo, a própria questão do cuidado que se deve ter na escolha dos fertilizantes, na atenção às incompatibilidades que podem surgir, elas podem causar entupimentos. E se isso não for acompanhado, entupimentos do sistema, ainda que você tenha um emissor, né, autocompensante, ele vai alterar, sem dúvida alguma, ali, o coeficiente de uniformidade. Maravilha, Eduardo. Outra pergunta muito boa aqui. De novo, né, a apresentação vai ser encaminhada aí pela organização em inglês. A última pergunta aqui da Julian Cuevas. Como você lida com a distribuição de nutrientes quando você tem 4 ondas de floração? Alguns sobrepostos? Essa é a maior dificuldade. Acabei não conseguindo explorar, né, em função do tempo, essa parte de uma maneira mais aprofundada. Tá? Mas o artigo que eu iria discutir um pouquinho aqui, ele apresentou um trabalho com 7, né, fluxos de floração. Tá? Então, a pessoa trouxe 4, né? Então, imagine você ter 7 fluxos de floração. Então, como eu falei, né? A fertirrigação, tá? Ela vai ser muito no ajuste diário da observação em loco. Se você tem, por exemplo, naquela fase do período de safra,
você tem mais flores do que frutos em formação, é possível regular a distribuição para privilegiar as demandas nutricionais do período de floração. O inverso também é verdadeiro. Se você tem uma fase onde você tem mais frutos em fase de desenvolvimento, é possível também privilegiar. Mas, especialmente no caso da cultura da pitaia, o ajuste ele é in loco, ele é local e para cada condição. Bom, Eduardo, tem mais um tempinho aqui ainda, 14 horas e 23 minutos, temos mais 2 minutinhos aí. A última pergunta aqui é: você tem valores de referência de coeficientes para a cultura, de cultura para irrigação? Olha, como eu comentei também, tá, eu fiz uma busca não tão aprofundada, tá, sobre coeficientes técnicos, né, especialmente a IK6 e algumas indicações locais de taxas de evapotranspiração, mas são muito escassos ou praticamente inexistentes. Uma boa fonte de informação para esses indicadores hídricos é o programa AquaStat, da FAO, que ele traz um site, né, onde você entra, um website, onde se entra, né, você preenche informações sobre a sua localidade, latitude, altitude, e ele faz uma busca no que diz respeito a dados climatológicos e sugere valores locais. Tá? Mas quando chega na parte das culturas, na relação das culturas, a pitaia ela é ausente, não tem informação, e aí a gente fica meio que na dependência, né, de algum tipo de algum outro comparativo. Eduardo, o tempo está curto aqui. Última pergunta aqui: qual o pH ideal? Aí imagino que deve ser do fluido, né, para dissolução dos produtos para fertilização. Imagino que a pergunta seja essa. Perfeito. Uma coisa importante do pH, né, agronomicamente, tá? A gente sabe aí que o pH ideal, né, para a planta absorver o máximo de nutrientes é um pH entre 6, 6,5, 5,5, 6,5. Como, né, normalmente a prática da fertirrigação ela deve ser acompanhada de uma estratégia muito forte de monitorar essa fertirrigação, você praticamente tem o controle diário ou semanal, aí depende de como vai ser feito esse monitoramento, desses dados. Vou dar um exemplo, né? Então, se um produtor ele passa a fazer medições semanais, tá? Com base em estações de monitoramento, uso de sondas extratoras de solução do solo, que são equipamentos simples de se utilizar, são relativamente baratos, tá? Você consegue ter, digamos assim, um ano, né? Um ano tem 52 semanas. Se você tem um manejo que mensura semanalmente, eu vou ter 52 medições de pH e condutividade elétrica e outros íons que sejam possíveis de se avaliar ao longo do ano. Isso é um excelente banco de dados para tomada de decisão. Com base nessas informações, você consegue conhecer ao longo do ano variação de pH, ajustar a cauda de fertirrigada para que você tenha, né, melhor pH ali por fase, né, que se queira. Tá? Então, segredo da fertirrigação está muito relacionado a monitoramento. Beleza, Eduardo. Tem mais perguntas aqui, podemos responder pelo chat. Não vai dar tempo mais, pessoal, vamos tentar responder aqui pelo chat diretamente aqui. Agradecemos ao Dr. Eduardo Saldanha, colaborador da Yara Brasil Fertilizantes, com vasta experiência aí no ramo da agronomia. Muito obrigado, Eduardo, pela ótima palestra. Obrigado a todos aí pela disponibilidade. Obrigado, Elcio. Obrigado a todo mundo. Um abraço.